Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Giane Carvalho, da Unidade Curricular de Sociologia, e hoje, em nossa primeira aula, eu vou trabalhar algumas questões, como por exemplo, o que é sociologia? Vamos acompanhar então? Na definição do que é sociologia, é importante termos em mente que não há consenso sobre o que ela é, mas sim algumas aproximações. Nós vamos colocar algumas características que nos permitam compreender a sociologia, principalmente as que são mais consensuadas. Então, de início, nós podemos dizer que a sociologia é uma ciência social. Então, a sociologia é vista como uma ciência social. Dentro dessa ciência social, nós compreendemos que ela se refere ao estudo da sociedade. Estudo da sociedade. A sociedade aqui, pessoal, se refere ao coletivo humano, aos agrupamentos humanos. Ela pode ser abordada numa perspectiva micro, pequena, ou macro, maior. Então, a partir de um grupamento de jovens que estão curtindo alguma cultura, por exemplo, um grupo de 3 jovens, já podemos dizer que é um objeto de estudo da sociologia. Para quê? Para estudar o comportamento humano. Então, a sociologia, ela estuda o comportamento humano. Lembrando que esse estudo não é exclusivo da sociologia. Há outras áreas que também se debruçam sobre as questões do comportamento humano, como, por exemplo, a psicologia, que estuda o comportamento da mente humana, a antropologia, que estuda a totalidade dos padrões de comportamento humano. Porém, aqui na sociologia, o interesse é sobre esse comportamento humano na sociedade como um todo, no coletivo, de forma mais abrangente. E aí nós temos os estudos dos fenômenos sociais. Fenômenos sociais. E dependendo da abordagem teórica, também podem ser ditos como fatos sociais. Os fenômenos sociais, os fatos sociais, são os acontecimentos da sociedade. Emile Durkheim, que é um sociólogo, ele define fato social como algo externo às pessoas, externo ao indivíduo. Por exemplo, quando vocês nasceram e vieram ao mundo, muitos fatos sociais já estavam pré-estabelecidos, já estavam sendo colocados pela comunidade, muitas vezes embasado nas culturas, nos costumes. Isso mais adiante nós iremos estudar. A questão é que aqui envolve relações sociais. Relações sociais. Relações sociais, sim, porque nós vivemos sempre em trocas, em convivência uns com os outros. Por mais que nós estejamos isolados, as relações sociais, elas permanecem. Elas são dinâmicas, elas mudam no decorrer da história, e a sociologia, ela volta-se para essas relações no contexto da sociedade contemporânea. Então, aqui a gente também pode elencar a questão da cultura cotidiana, que é uma outra abordagem da sociologia, o que se refere aos acontecimentos do dia a dia. Então, nós elencamos algumas questões para compreender inicialmente o que é a sociologia, quais seriam os tópicos principais para entender a sociologia. Há várias abordagens sobre a sociologia, os estudos sobre o que é sociedade também variam dependendo das visões dos autores, porém nós sempre teremos em comum a análise e os estudos sobre a sociedade. Então, no próximo bloco, nós daremos continuidade para entendermos o que é a sociologia. Uma outra questão que eu quero trabalhar com vocês de um modo breve é falar sobre os objetos de estudos da sociologia. Quando a gente fala em objetos no campo científico, significa aquele olhar, aquela atenção especial sobre algo que se quer estudar. Então, significa que
você vai direcionar as suas atenções para algo que você quer desvelar, que você quer compreender, que você quer criar uma teoria, enfim, independente do objetivo, sempre se tem um objeto de estudo. O objeto de estudo da sociologia, em primeira instância, é a própria sociedade. Então a gente já vai elencar aqui a sociedade. Lembrando que o objeto aqui é sempre algo externo que a gente vai investigar. E nessa sociedade há muitas questões a serem observadas, como por exemplo, a cultura, as instituições como por exemplo a família, o Estado, a escola, a igreja. São várias instituições que permeiam o universo social. Nós mais adiante vamos detalhar essa questão das instituições. Isso é uma questão que está muito próxima dos interesses de estudos sociológicos. Além disso, a sociologia também está sempre com um olhar para os problemas sociais. Martins, em seu livro Que é Sociologia, aborda a sociologia trazendo os problemas sociais, porque a sociologia ela surgiu em meio aos problemas sociais. Então, ela está sempre analisando questões como, por exemplo, a violência, os conflitos versus a ordem. E junto às questões de problemas sociais, vem uma outra temática que é ordem versus conflito. E a palavra ordem também ela pode ser relativa, o que se entende por ordem, o que quer se manter, o que quer se transformar. Conflito, até que ponto ele tem um lado positivo e negativo, como a gente conceitua o conflito, são questões que a sociologia também vai discutir. Então, ela está sempre nesse movimento que a gente chama de um movimento dialético, colocando os opostos em questão e buscando certos ideais, certas abordagens, muitas vezes que se quer compreender, outras vezes que se quer mudar. Então, esse é um dos pontos que a sociologia também trabalha. Outra questão é o universo. As relações em família. É um universo de micro-relações sociais. Agora, as relações no campo da política é um universo macro-social. Então, a sociologia ela transita entre esses dois aspectos, micro e macro-social. Tá bom? Agora vamos ver outras questões para a gente compreender um pouquinho mais sobre o que é sociologia. Quando a gente quer entender o que é sociologia, é importante também a gente situar as origens da sociologia. Em que tempo histórico ela surgiu, em que contexto social. Então, a sociologia ela surgiu como uma ciência social, como foi dito no início, e ela foi consagrada como uma disciplina. Porém, é importante destacar que antes de ser oficializada como um campo de saber, o raciocínio sociológico ele já existia desde muito tempo, principalmente feito por parte dos filósofos. Então, aqui nós vamos colocar a origem da sociologia sobre o ponto do reconhecimento desse campo de saber. E um dos primeiros autores que trabalhou a sociologia foi o filósofo Augusto Comte. Trouxe as primeiras discussões sobre a importância de se criar um campo de estudos das ciências sociais. Ele era muito adepto à área das ciências exatas também, das ciências naturais, e quando ele, como filósofo, percebeu a importância de fazer um estudo sobre a sociedade, ele teve como olhar uma certa física social. E aí ele tentou aplicar algumas regras das exatas para a área das humanas, para a sociedade. E mais adiante ele recebeu algumas críticas, onde foi dito que não é tão simples assim comparar regras mecanicistas e positivistas com as questões humanas, com as relações sociais. Então, não quer dizer que por ele pensar dessa forma que a sociologia sempre foi comparada às ciências naturais. Ela teve várias abordagens na sequência. E aqui nós estamos colocando ele como um fundador da sociologia. Logo após ele, veio outro autor que também pensou um pouco parecido, que é o Émile Durkheim. Lembrando que os dois são franceses
e Émile Durkheim foi um autor que consagrou a sociologia como uma disciplina. O Émile Durkheim foi o primeiro professor a ministrar sociologia, enquanto Comte foi o primeiro a refletir sobre essa ciência. E ambos são europeus, então, datados do século XVIII. Então a gente coloca aqui que a sociologia surgiu no século XVIII e os estudos vão dizer que ela se fortaleceu no século XIX com um reconhecimento mais amplo. A gente pode dizer também que é uma disciplina da sociedade moderna, assim como Martins vai dizer que a sociologia é a área que estuda a sociedade moderna, e outros autores vão corroborar com essa ideia e vão inclusive elencar que é uma área que diz respeito à sociedade contemporânea. Lembrem-se que o contemporâneo tem a ver com esse momento atual, mas o momento atual não quer dizer que é somente o dia de hoje, né? Ele se refere aí a um período mais alargado. E aí, esses autores foram os primeiros a trabalhar a sociologia nessa nova lógica de funcionamento social. E nesta época, pessoal, foi o tempo do surgimento das ideias iluministas. O iluminismo, a sociologia surgiu com o advento das ideias iluministas, onde foi necessário dar uma atenção maior sobre a razão humana. Antes do iluminismo, a atenção era voltada muito sobre crenças divinas, nessa visão teocêntrica de mundo, no sentido de colocar a religião como referência de conhecimento. E a partir das ideias iluministas, junto com o surgimento da sociologia, isso tudo foi mudando, colocando a razão e o pensamento humano como a referência para se pensar o mundo que a gente vive, certo? Então, a gente tem o iluminismo do século XVIII e, além disso, no contexto histórico da Europa, nós também tivemos a Revolução Francesa de 1789, que teve mudanças políticas. Nessa mesma época também nós tivemos a Revolução Industrial, que trouxe mudanças de cunho econômico. Então a sociologia, pessoal, ela surgiu em meio às mudanças de cunho cultural, de cunho político, Revolução Francesa, e de cunho econômico, Revolução Industrial. Ela veio para analisar todas essas mudanças junto aos problemas que emergiam na Europa e que depois se espalharam para outros países. Inclusive, naquela época, o capitalismo estava se consolidando e depois se espalhou para outras nações além da Europa. Então, nós temos de início algumas questões que a sociologia aborda, alguns objetos de estudos e um breve parecer sobre as suas origens históricas. E no próximo bloco, vou trabalhar brevemente com vocês alguns objetivos da sociologia.